Oi, gente, tudo bem? Vou entrar aqui de novo enquanto o Instagram vai chamando o pessoal. Convidada de hoje, gente, é a doutora Karine, né, Magalhães. A doutora Karine é dentista, né? Nós vamos falar hoje de disfunções salivares. Eu havia entrado agora há pouco, infelizmente o Instagram deu uma travada, então estou começando de novo. Assim que a doutora entrar, a gente já começa aqui pra gente ficar ligadinha aí nas coisinhas que ela tem pra falar pra gente, certo, pessoal? Vocês esquecem, né, que a parótida é uma das nossas glândulas salivares, né? E esquecemos disso. Hoje o Instagram não tá gostando de mim. Hoje ele não tá querendo colaborar com a minha pessoa, gente. Eu tô aceitando aqui, doutora, mas não tô conseguindo. Não, não tô conseguindo. Olha, aqui pra mim, tá como se eu tivesse mandado o convite e tá pendente ainda. Olha que esquisito. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso, doutora. Às vezes o Instagram tá desatualizado, às vezes. Eu até vi se era o meu, mas não. Deixa eu tentar de novo. Acho que agora ele vai. Vanessa. Graças a Deus. Falei, meu Deus do céu, não tá entrando esse Instagram hoje. Meu Deus do céu. Não, ele tem que entrar, pelo amor de Deus. Eu tava aqui já pensando, gente, hoje vai ser a primeira live que eu não vou conseguir fazer. Porque o Instagram não quer funcionar, mas graças a Deus deu Ó, certo. primeiro, nós somos mulheres e somos persistentes, então tem a mínima chance de dar Exatamente. errado, Não tá tem mesmo. bom? Não tem como, doutora. Doutora, olha, primeiro de tudo, eu sempre agradeço demais. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada com vocês profissionais que têm aí a vida de vocês corrida. Você, doutora, que acabou de sair da aula, né, e já emendou aqui na live. Olha, obrigada pela gentileza, pela generosidade. Eu fico muito feliz porque é um espaço aqui que a pessoa ela consegue ter um direcionamento correto. E falando de glândula salivar, saliva, que é algo tão difícil de você achar uma orientação correta do que fazer, quem procurar, né? Então, assim, obrigada, doutora. Obrigada demais. Eu fico muito feliz. Eu acho que nós, profissionais da saúde, principalmente nós cirurgiões dentistas que trabalhamos com saliva, né? Que entendemos um pouco Uhum, desse mundo das disfunções salivares, que uhum, devemos agradecer. Você que não é profissional da saúde, né? E tem seu uhum, canal que ajuda muitas outras pessoas a uhum, se informarem sobre isso, né? Porque afinal de contas, não são duas pessoas que passam por isso. E é, as pessoas só sabem que tem dificuldade em alguma área, algum problema, só quando passam por ela. Então, a saliva é uma delas, que as pessoas só sentem que ela faz falta uhum, quando realmente ou tem excesso que está nadando em saliva ou que não tem uhum, nada. Então, esse é o uhum. nosso problema. Mas E, e, na parabéns, verdade, viu? obrigada, doutora. Eu sempre falo, né, que a gente só vai realmente dar valor quando a gente tem a perda da função de alguma coisa, né? A gente vai Sim. ver que aquilo realmente faz falta, né? E hoje, o meu canal, embora ele é tumor de parótida, mas aqui, tudo de glândula salivar que eu posso tentar trazer, eu sempre trago, porque eu sei o quanto faz falta essa informação, né? E não é só pessoas que tem gente com outros tipos de doença que afeta as glândulas salivares, tem a perda de saliva, né? Existem outras condições também que têm alteração na saliva. Então, hoje, o que eu posso tentar fazer é trazer todo mundo para cá para que as pessoas consigam pelo menos uma orientação do que fazer, né? Sim, De qual profissional recorrer, né? sim. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada por ter aceitado, doutor.
Doutora, eu sempre falo assim, para eles que a parótida é uma das nossas glândulas salivar, né? A gente esquece que a gente tem a função, uma das funções, né, das glândulas salivares é produzir e armazenar saliva, né, doutora? Mas para que a Sim. saliva serve, né? Muita gente fala assim, a saliva é só um cuspe, ela não serve para nada, né? E às Muita gente vezes fala tem isso pra mim. nojo, né? Às vezes tem nojo. Exatamente, Ó, exatamente. ontem no meu consultório eu coleto a saliva dos pacientes, quer seja Uhum, que me procuram para disfunção salivar ou para o tratamento do hálito, que normalmente são esses pacientes que eu faço a coleta. E aí eu uhum, estava perguntando para minha auxiliar, essa auxiliar que está agora comigo, ela não tem nem 2 anos. E eu tive uma que ficou por 15 anos. Eu falei uhum, assim, eu acho engraçado, você não tem nojo da saliva, né? Porque assim, quem normalmente não é muito habituado, porque assim, as pessoas não são habituadas. Na sim, verdade, os meus colegas de profissão, eles prefeririam que não tivesse saliva dentro da boca, porque a saliva interfere em muitos processos que a gente faz. Só que, por outro sim, lado, se a gente não tiver a saliva, a gente tem um monte de outros problemas que vão sim, acontecer dentro da boca, né? Então, a sim. saliva é aquele líquido precioso, que é transparente, que, na verdade, quando ele vem para a boca, que ele não contém bactérias, né? Ele vai adquirir bactérias, células sanguíneas, tudo, célula descamada, tudo que há dentro da boca, lá dentro da Uhum, boca, mas não no ducto e não nos ácidos das glândulas salivares. E uhum, aí, o principal papel da saliva é a proteção da saúde bucal. Então, é uhum, pela boca, né, por esse precioso líquido, que a gente tem a proteção antimicrobiana. Então, a gente uhum, tem proteção enzimática, antimicrobiana, é o que dá o conforto ao conversar, então a lubrificação, a uhum, hidratação, na verdade, das cordas vocais, a proteção de estrutura dura dentro da boca, que são os dentes, proteção uhum, de gengiva, a lavagem, que é a jogar fora o que está contido dentro da boca, como a própria saliva, os micro-organismos, os resíduos alimentares, as células que vão se renovando constantemente. Então, a uhum, saliva ela é fundamental. Sem saliva, a pessoa perde o paladar. O paladar é uma das questões da saliva, né? Então, na saliva a gente tem a gustina, que é uma proteína, tem o zinco, uhum, né? Que são dadas pela parótida. Então, uhum, não só a parótida, mas todas as glândulas maiores ou menores, elas têm o seu papel dentro da saúde bucal e da saúde uhum. gastrointestinal também. Então, é por isso que as pessoas só percebem quando tem uma alteração muito drástica da ausência ou do excesso. Uhum. Doutora, o nosso processo digestivo começa pela boca, né? E aí a Sim, saliva tem a sua grande importância para a gente se alimentar, sim, né? Porque imagina fazer o bolo alimentar ali sem saliva, né? sim. A saliva, a parótida, né? Ela excreta a lipase, a milase, né? Então, é pela boca, assim, que começa o processo de digestão. Então, a gente tem que Uhum, realmente fazer o melhor bolo alimentar possível, que é a mastigação bilateral, até mesmo porque a gente tem as glândulas, as maiores, elas são pares, né? Direita, esquerda, como aqui embaixo, uhum, submandibular, uhum, sublingual. Então, a gente precisa tentar equilibrar essa mastigação, até mesmo para a face ficar mais harmônica, os músculos trabalharem de forma igual, né? É a mesma coisa de ir para academia e eu só trabalhar um braço e não trabalhar o outro. Então, a gente precisa uhum. pôr os pares para trabalharem. E, doutora, você falou dos pares, né? Que a gente tem Sim, os três principais pares, né? Que é as parótidas, submandibular, sublingual, e tem as menores também, né? Que a sim. gente tem espalhado pela boca. Cada uma tem excreta uma saliva diferente ou não? Todas excretam a mesma saliva. A sublingual, que é um dos pares das glândulas maiores, né? Ela é menor do que a Uhum, submandibular e do que a parótida. Ela tem praticamente o mesmo tipo de secreção que das glândulas menores. Então, as glândulas menores, elas estão espalhadas pela nossa boca, pela bochecha por dentro, né? Que é a mucosa jugal, pelo uhum, palato, que é o céu da boca, então a região média e um tanto da região posterior. Os uhum, lábios são repletos de glândulas salivares menores, né? Você tem certeza que sabe que você
Eu acho que você sabe de saliva e de parótida, de glândula salivar, mas do Não, que mas pode muita falar, doutora. O gente. pessoal que me assiste não sabe. Pode falar. Pode falar, doutora. Então, essas glândulas, essas pequenininhas, por exemplo, a coisa, elas são deslumbrantes. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um clareamento de manhã. Quando eu faço clareamento dental, né, eu só faço clareamento em consultório, a minha prática. E aí, na hora que eu coloco o afastador, que é o que retrai as bochechas, né, os lábios, quando o lábio está jogado para fora, né, revertido, aquele tanto de pontinho de saliva, nossa, meu coraçãozinho chega, pula, porque aquilo lá que dá conforto. Por exemplo, se a pessoa recebe tratamento de radioterapia, né, de câncer de cabeça e pescoço, essas pequenininhas que normalmente vão continuar trabalhando, quando se faz a prevenção da medicação lá durante o processo de rádio, são essas pequenininhas, para tentar proteger essas pequenininhas, né, que são as glândulas menores. Então, assim, a parótida, né, ela excreta uma saliva que é mais aguada, que é aquela que está mais presente na mastigação. Ela é uma saliva muito poderosa, né? Que eu falei, ela tem essa questão de ter o zinco, de ter a agostina, que vai deixar a gente sentir o paladar. Uma das questões de quem precisa de radioterapia ou de quem tem ausência total é essa questão de não consigo me alimentar muitas vezes porque não sinto o gosto do alimento, então não tenho prazer de comer, né? Eu que nunca passei por isso, não sei dizer. A gente só sabe realmente quando a gente sente na pele. Mas é o que a gente estuda em artigo, é o que a gente escuta de alguns pacientes. E agora a submandibular, que é a segunda glândula maior, ela é uma glândula que produz um tipo de saliva que é mais mucosa, que é aquela que parece uma colinha, que faz um fio, e esse fio é o que dá conforto, junto com essas outras pequenininhas. Então, quando eu não estou mastigando, é essa glândula que, assim, predominantemente trabalha. 60% da função dela, né, da verdade, da saliva, é dessa glândula que é a submandibular. Doutora, eu vou pegar um gancho aqui do paladar, já que você falou do Sim. paladar. É possível a saliva dar alguma alteração? Porque assim, tem algumas pessoas que passam, eu vou até puxar para mim também, que tem gente que fala sobre isso. Tem muita gente que tira os tumores na parótida e muita gente que se queixa de uma saliva mais salgada. É possível a perda de saliva ela causar alteração no paladar e ter essa predisposição mais para salgado ou enfim, para doce, sei lá. A salgada acho que é pela propriedade da saliva, né, doutora? Que ela tem sais minerais, né? Sim, mas na verdade eu não tenho experiência com esse tipo de queixa, não é muito recorrente no consultório, mas do que eu sei, do que eu leio, isso normalmente tem alguma função, tem alguma relação com a tireoide. Então, às vezes, alguma alteração de tireoide pode contribuir sim, com essa questão de sentir o paladar, né? Sentir o gosto mais salgado. E também tem a questão de se quando faz uma cirurgia de parótida, né? Então está muito próximo do nervo facial, a questão sensitiva. Então isso aí também pode afetar um pouco, também acredito. Na verdade, eu não tenho experiência nessa área, Vanessa, mas isso que eu te passei agora é o que eu tenho informação. E doutora, a gente que perde aí uma glândula, não fala nem só da parótida, né? Tem gente que também tem outros tumores nas outras glândulas salivares, a gente tem ou a perda parcial ou total aí da glândula. A gente perde a função a nossa saliva não é mais produzida ali, né? A gente então tem uma perda salivar ali, doutora? Algumas doenças, alguns casos, né, como a gente estava falando antes de câncer, que sim, que há perda total, né, por exemplo, de um certo tipo de glândula, não quer dizer que de todas. Isso dificulta, sim, a vida do paciente, né? Então, é uma pessoa que tem mais risco para candidíase bucal, para infecções bucais em geral, para doença cárie, para litose, e para perda da qualidade de vida e do bem-estar, principalmente. A saliva, a gente tem a perda, né? Mas as outras amiguinhas, elas conseguem aí suprir Sim. Porque, assim, a gente que tira a parótida,
a metade, muita gente nem percebe que tem perda salivar, doutora. Eu mesmo também não percebo. Então, acho que as amiguinhas suprem a parótida perdida, né? Sim, é porque, assim, normalmente, no caso, Vanessa, é unilateral que acontece, né? A remoção. Então, aí a outra continua trabalhando do mesmo jeito. E também nem sempre a glândula é removida no todo, né? Então, cada Sim. caso é um caso. Às vezes, o que a gente que estuda saliva, o que a gente diz é o seguinte: se a gente souber, pelo menos assim, eu já tenho, vamos supor que você fosse minha paciente desde quando você tivesse 15 anos de idade. E aí eu já conheço, já, mesmo que eu não saiba nada de saliva, mas eu sei se você tinha ou não tinha saliva na boca, se a saliva era viscosa ou não. Sim. Então aí, se você tiver um problema, tiver que fazer uma cirurgia, como é que ela continua agora? Mas se eu trato com um profissional que sabe fazer o exame de saliva, que é a cielometria, que a gente vai ter noção de fluxo, de quantidade, né, da qualidade daquela saliva, isso aí é mais fácil. Então, na verdade, esse exame de saliva, que é a cielometria, todos os cirurgiões dentistas deveriam saber, né? Esse exame é um exame que é fundamental para a gente manter a saúde bucal dos nossos pacientes e saber se realmente, quando ele fizer para a gente um relato que estou sentindo a minha boca seca, né? Ah, mas isso aí já vem de algum tempo, né? É de um processo do que está acontecendo, é de ansiedade, é de baixa ingestão de água, você não está mastigando, né? Poderia ser alguma outra doença autoimune, né? O que está acontecendo? Alguma medicação? O que está acontecendo na sua vida? Para saber se isso é uma xerostomia, se é uma hipocialia, uma acialia, né? Que é a ausência total de saliva. Então, cada caso é um caso. A gente nunca deveria se automedicar, né? E autodiagnosticar através do Google, porque senão a gente acaba enlouquecendo e cometendo erros ao invés de procurar ajuda profissional. Doutora, você falou da cialometria. Todo profissional cirurgião dentista oferece a cialometria, não, né? Não, você sabe por que que não? Porque na faculdade a gente sabe que saliva existe. E eu vou te contar, eu formei numa excelente faculdade, tenho muito orgulho, os meus colegas são muito bem qualificados. A minha época era de odontologia muito diferente do que a gente vem vendo agora, tanto na medicina, da odontologia, as faculdades, né, o aprendizado está caindo muito, está em declínio mesmo. E a gente precisa, depois de uma pós-graduação. Eu, por exemplo, eu estudei pediatria primeiro, depois que eu estudei prótese, aí depois eu fui estudar saliva, para depois estudar a litose e a laser terapia. Então, a gente tem que ir seguindo pelos caminhos que a gente se identifica, que a gente gosta e se apaixona, né? Então, todo profissional, quer seja ele que seja da Associação Brasileira de Halitose ou não, ou que realmente entende de halitose, ele entende de saliva. Normalmente ele sabe fazer essa cielometria, faz bem feito, os pacientes entendem o que eles precisam, como que eles estão. Vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu atendi uma paciente que ela se consultou comigo em fevereiro de 2020. Hoje a gente está no dia 28 de 2023, né? Setembro. 3 anos e meio aproximadamente. E naquela época, eu tenho lá anotada a cielometria dela. Hoje, ela tinha declinado um pouquinho a saliva, tanto de repouso, a de estímulo bem pouco, mas a de repouso tinha caído um pouquinho, quase a metade. Então, isso para a gente é importante, por quê? Porque eu já tenho aquela história dela. Então, naquele dia ela estava desse jeito, o que é que está acontecendo, por que está vindo desse jeito? E então a gente precisa buscar o que está causando aquilo para tentar normalizar a situação. Você sabe, doutora, que você falou você falou da faculdade, né, de odontologia, que vocês sabem que existe saliva, mas não tem uma extensão maior sobre isso. Sim. Aqui, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer várias lives, né? E uma das lives eu conversei com o doutor Dorival, que ele é chefe do HC, né, de glândula salivar. E ele é professor também lá, né? E eu falei, mas doutor, por que vocês não estendem, faz um curso de extensão aí, ou põe uma grade que tem alguma matéria que fala um pouco mais de saliva, né? Porque é muito difícil, né? Ele falou, Vanessa, essa grade é muito extensa, né? A gente
não consegue. Aí eu falei, mas faz sei lá, um curso de extensão, alguma coisa do tipo, porque a gente que é paciente, quando a gente vai tentar procurar um profissional por causa de alguma disfunção salivar, é difícil achar. Muitas pessoas, muitos profissionais não sabem como tratar a gente, né? E às Sim. vezes tem profissional, eu já cheguei em profissional que eu falei assim, você tem cialometria? Aí ele olhou para minha cara assim, sabe, assustado, falou, não sei o quê. Então, assim, é difícil, né? Vocês ainda são poucos profissionais, né? Você, doutora, que eu vi que você é presidente da Associação de Halitose, né? Vocês que Sim. tratam do hálito, que está ali mais próximo ali da saliva, vocês têm já esse manejo, essa facilidade melhor de entender essas coisas de disfunção salivar justamente por isso, né, Sim. doutora? Sim. E são poucos os profissionais no Brasil que estudam saliva, que entendem de saliva, mas graças a Deus os que estão aí na área são bons profissionais. A gente tem algumas referências, né? Tem o Walter Siqueira, por exemplo, é um brasileiro que está lá no Canadá, tem os estudos sobre saliva. Aqui no Brasil a gente tem a Débora Heller também, não sei se você já convidou a Débora para vir aqui. Tem a Cecília, tem a Daiane, tem a professora Celi, com quem eu aprendi, a professora Denise Falcão, né, que também foram as minhas professoras de saliva. Na minha turma eu lembro que tinha um médico esqueci lá do Tocantins, esqueci a cidade dele, tinha odontopediatra também. Então, assim, eu não acredito que venha caminhar muito, não, porque hoje a preocupação é grande com a estética e menos com a saúde. Então, a questão financeira, mas assim, ou por outro lado, tem outros profissionais que estudam saliva de forma a utilizar a saliva como diagnóstico. Então, ao invés de fazer um exame através do sangue, se usa saliva, principalmente para avaliar hormônio ativo no organismo. E também são poucos os laboratórios. São, né, doutora? Não são todos laboratórios. E outra, até quando você vai fazer qualquer tipo de exame, até mesmo para. Digo por experiência própria, né? Quando você vai fazer o seu exame de rotina lá, muitos laboratórios estão despreparados, nem sabem e confundem os exames, enfim, aí você acaba fazendo coisa errada e aí o laboratório nem sabe que existe muitas vezes, né, o exame. Estou vendo aí na live tá a doutora Jaqueline, que é lá do Mato Grosso do Sul, que também é da odontologia hospitalar, que entende bastante de saliva também, estudiosa do assunto. Não vi se tem outros colegas. Doutora Jaqueline, uma querida, eu fiz uma live com ela, nossa, o pessoal adorou, né? Porque essa área também da odontologia mais oncológica, né? Que o pessoal tem aí as disfunções na boca por causa desse tratamento, né? Que o tratamento, às vezes, a maioria das vezes é pesado, né? E causa uma série de alterações na boca e a glândula salivar sofre, né? A falta de saliva também, né? A perda de saliva durante esse processo também é faltante, né, doutora? Doutora, a gente lê várias coisas, vários termos na internet sobre a perda de saliva, né? E muitos deles tem um termo muito clássico que é a xerostomia. E muita gente fala que xerostomia é a perda de saliva, mas não é, né, doutora? Não, não é. Isso é porque está enraizado. Em todos os artigos científicos, ninguém usa o termo hipocialia ou acialia. Os termos usados nos artigos de saúde se refere à xerostomia. Então, xerostomia é só a sensação subjetiva, ou seja, é o que o paciente me relata. Karine, estou sentindo a minha boca seca. E aí, muitas vezes, eu faço o exame de saliva, ele não tem redução de fluxo salivar. Ele tem redução da qualidade da saliva. Então, não quer dizer necessariamente que a gente ou tem um decréscimo nessa produção, nessa quantidade de saliva. É igual a cialorreia e a hipossalivação, né? Muita gente acha que é a mesma coisa também, né, doutora? Isso, a cialorreia é o excesso de saliva, né? Na verdade, a sensação do excesso, e a hipercialia é o real excesso. No caso, a hipocialia é a redução de fluxo e a cialia é praticamente não formação. É quando eu faço o exame,
e o paciente não tem nenhuma gotinha, ou ele tem uma gotinha, dá menos que 0,04 ml de saliva por minuto, que isso aí é praticamente nada. Uhum. Doutora, a perda de saliva, ela causa bastante doença, né, na boca. Não só na boca, né, no nosso sistema como um todo no corpo, né? Quais são as doenças mais frequentes, assim, que a perda de saliva causa? Para paciente que está fazendo tratamento de radioterapia, uma das causas mais frequentes é a candidíase bucal, né? As cáries de pezinho do dente, que da cervical do dente, né? O colo do dente. Para o paciente que é um paciente que tem uma dieta muito rica em carboidrato, ou que escova pouco os dentes, se preocupa muito com isso, o fluxo reduz, então a gente tem maior risco para cárie, a gente tem umas gengivas mais inflamadas, a questão de melhora da lavagem da própria língua, porque o que se deposita sobre a língua, que é o biofilme, né, ou conhecida como saburra lingual, se a gente tem um acúmulo, a gente tem a litose, tá? A questão, se eu tiver também as amígdalas muito volumosas, com os buraquinhos muito grandes, fácil para se reter resíduo alimentar e micro-organismo, então a gente tem maior possibilidade, às vezes, de fazer os casos, que é a massinha mal cheirosa, né, que é a mesma massa que se deposita sobre o dente e língua, só que de uma forma diferente, né, como se fosse realmente um carocinho, né, de quiabo, eu costumo dizer. E então essas são as mais frequentes. A quelite angular, que é a inflamação do ângulo da boca, normalmente era muito relacionado isso com o pH da saliva. Então, se o pH da saliva estivesse ácido, né? E eu te conto, Vanessa, que a gente lê muitas coisas nos artigos, né? Só que assim, os artigos normalmente tem muito pesquisador que, na verdade, a gente chama de DDS, que é dentista dedo seco, né? Que só faz pesquisa de laboratório. Eu que estou na clínica já há 19 anos, o que eu percebo há mais de 12 anos fazendo cielometria, o que eu percebo é que esses pacientes, normalmente, quando me buscam, quase nunca tem pH ácido. Então, assim, a gente nem pode mais dizer assim, tanto essa questão de pH ácido, de fazer aquele da boca, do gosto amargo, porque eu estou tendo mais cárie ao pH da saliva, sabe? Normalmente o pH da saliva está sempre dentro do ideal, no neutro, raramente alguém é alcalino, alguém ácido. Então, isso aí eu já tirei, eu continuo fazendo teste, já testei, eu viajo bastante para os Estados Unidos e eu vou para lá e eu trago as fitinhas de fazer pH-metria. Também tenho não tenho, mas não uso mais, né? Os medidores portáteis, o pH-metro, né? Então, assim, nossa, eu já comparei dezenas de vezes pH-metros, várias marcas de fitas, e a gente tem a mesma coisa, e aí quando eu faço os exames do consultório, eu vejo, não, isso não tem relevância, mas não tem tanta relevância. O fluxo em si, a quantidade em si, ela é mais importante. Mas mais importante do que eu ter uma quantidade é eu ter a qualidade. Se o paciente reduz a qualidade da saliva, ele começa a sentir realmente as queixas da boca seca, da desconforto, e principalmente o que é mais relatado no consultório, o gosto. É gosto ruim, é gosto amargo. Então, essa confusão dos gostos, né, do paladar, realmente chega até a afetar a condição da percepção, da autopercepção, na verdade, da halitose, a confusão. E doutora, a gente tá falando aqui das doenças gerais, mas tem doença que não é da saliva propriamente, mas que afeta as glândulas salivares. A síndrome de Sjögren, tem muita gente que chega aqui no meu canal por conta da síndrome de Sjögren, né? E ela pode sim causar alteração nas glândulas salivares e, consequentemente, na saliva, né? A perda de saliva, justamente, né? Normalmente, o órgão talvez mais afetado seja as glândulas salivares, né? Mas nem sempre. A Sjögren é um problema que parece que cada vez está mais frequente. Ainda, claro, não em grande proporção, não é comum. Antigamente acontecia mais com mulheres, pessoas
é a partir dos 50 anos. Hoje não, hoje as coisas estão mudando drasticamente. Sim. A Jogren, ela realmente deixa a pessoa, como é que se diz? A qualidade de vida normalmente cai bastante, porque igual se você operar a parótida, tirar uma parótida, um pedaço dela, sua vida praticamente vai continuar igual. Agora, se você tem redução das glândulas exócrinas, não só as glândulas salivares, mas de outras glândulas do fígado, de qualquer outro órgão, aí a gente tem problemas mais sérios. Então, e a Jogren ainda tem o problema de que até se chegar ao diagnóstico da Jogren, que precisa de diagnóstico feito normalmente pelo reumato, Sim. oncologista, cirurgião dentista, É difícil. outras especialidades, é difícil. Se há confusão ainda com outras, né? Então, ter certeza disso, resultados nem sempre condizem, né, com o que está apresentando, e às vezes o paciente passa, a pessoa passa subdiagnosticada, né, ou diagnosticada de forma errada por muitos e muitos anos. Doutora, você me passou uma questão que eu nunca perguntei isso em live, e eu vou aproveitar e vou, porque eu achei muito Pergunte. curioso. Eu achei muito curioso a questão do chiclete, né? Se pode ficar mastigando chiclete o dia inteiro. Achei curioso isso. Isso é Eu ótimo. acho basicamente que eu sei o porquê, mas por que, doutora, que a gente não pode ficar mastigando um chiclete o dia inteiro? Bom, os estudos de saliva, eles recomendam o uso de chiclete após as refeições para continuar o estímulo de bicarbonato dentro da boca. O bicarbonato é que faz a ação tampão. A ação tampão é o seguinte: quando eu como, o pH da minha boca cai para ajudar nesse processo de digestão e tudo, enfim. Aí, então, a saliva vem com bicarbonato para neutralizar, remineralizar essa estrutura dental. Então, o dente é como se fosse uma estrutura que tem uma camada de vidro, que é esmalte, embaixo desse vidro tem a dentina, que é como se fosse um colchãozinho, e esse esmalte, ele não tem sensibilidade, é extremamente duro, só que, com o passar do tempo, se a gente tem uma acidez muito prolongada dentro da boca, por exemplo, com a ingestão de muito carboidrato, como as balas, bolachas, né? Esses doces em geral, ou que eu faço uma alimentação de muita alimento, bebida bebidas ácidas, né, cítricas, ou que eu tenho refluxo gastroesofágico, a boca realmente fica com um pH um pouco mais baixo. Então, essa estrutura que é endurecida, ela começa como se fosse sofrendo uma dissolução. Então, é como se eu estivesse passando uma página de um livro, passando, até chegar no colchãozinho. Então, o risco para cárie, o risco para perda da estrutura dental é maior se a gente não tiver uma produção de saliva ideal, porque a gente está com a redução do bicarbonato em si, que faz essa capacidade que a gente chama de capacidade de tampão, de tamponamento da saliva. Então, o chiclete, ele estimula nisso aí. Os meus colegas da Associação Brasileira de Halitose, nós recomendamos o uso dos chicletes, as gomas de mascar, sem açúcar, Karine, de preferência com xilitol, que é antibacteriano, vem sendo usado hoje, empregado pelos médicos otorrinos dentro do nariz, vem sendo usado em diversos produtos que são comercializados na odontologia, mas a gente recomenda após as refeições. Por quê? Quando Karine, vejo uma pessoa chupando chiclete o dia inteiro, eu tenho certeza que aquela pessoa tem insegurança em relação à qualidade do hálito dela. Uma pessoa que sempre está com chiclete ou uma bala na boca, normalmente é porque é insegura em relação a isso. Outras é por ansiedade, mas é normalmente pela condição do hálito. Se eu chupo chiclete sem parar, o meu sistema gástrico, o meu estômago, ele vai produzir muito mais ácidos. E esses ácidos, eles vão queimando a parede. Um pH de suco gástrico, né? Ele tem em média 2,5, 2 de pH. Então, assim, se eu estou produzindo muito o dia inteiro, eu estou como se estivesse dando uma chicotada todo dia nesse estômago, às vezes no esôfago também, né? Dependendo se você tem refluxo ou não. Então, assim, não é recomendado. Se a pessoa realmente precisa do estímulo, quer aumentar a produção de saliva dentro da boca, a primeira coisa é beber água. Então,
eu estou no meu consultório do paciente, eu bebo água, eu estou lá atendendo minha paciente, coloco a minha canequinha de água, eu estou nas minhas aulas aqui fazendo live, a água está junto. Não é porque eu tenho jogo, não é porque eu tenho a boca seca, mas é porque, desde criança, minha mãe sempre bebeu muita água. A gente vê os pais, via minha mãe bebendo, eu bebia também, continuo bebendo. Então, assim, esse aqui é o combustível. Se eu quero que a glândula salivar trabalhe, eu tenho que dar o que ela precisa para trabalhar. Se eu quero andar, eu tenho que comer. Eu preciso de alimento. Se eu quero ter saliva, eu preciso de água. Então, a água é composta por quase 100%... Água não. A saliva é composta por quase 100% de água. E aí, se eu entrego essa água, mastigo os alimentos muito bem. Quanto mais durinhos, melhor. Então, assim, legumes menos cozidos, castanhas, frutas desidratadas. Dou atenção real para a mastigação. Eu vou produzir muito mais saliva. Só que eu quero, como eu digo para os meus pacientes, dar um cavalo de pau nessa glândula salivar. Aí a gente pode mastigar num chiclete, tem as marcas comerciais aí com xilitol, e aí a gente mastiga em torno de 10 a 15 minutinhos e joga fora. Não fica o dia inteiro, porque senão a gente começa a desenvolver uma dor na articulação aqui, perto do ouvido, e aí é pior. Então, fora isso, a glândula salivar ela deixa de trabalhar se a gente fica chupando chiclete o tempo inteiro. E, doutora, você falou da parte gástrica, né? Eu lembro até que em uma das lives que eu fiz, aquela bactéria do H. pylori, a saliva ela pode conduzir essa bactéria, né, pro estômago, né, doutora? Sim, a H. pylori ela pode morar dentro das nossas gengivas, tá? Pode ter dentro das gengivas, faz tratamento periodontal, se melhora. Agora, dentro da gengiva não tem problema. Agora, dentro do estômago que é o problema, né? Os riscos aumentados para câncer, para outras doenças. Então, assim, aí é o médico gastroenterologista, através de endoscopia, biópsia, que vai planejar o tratamento, né? Normalmente com antibióticos, com a medicação, e aí está tratada a H. pylori. Então, assim, tem alguns colegas que dizem que é importante fazer a remoção de tártaro, de placa bacteriana, descontaminar a boca, né? Vamos dizer, entre aspas, antes de fazer a endoscopia. Mas não sei se isso tem realmente comprovação científica, tá? Não tenho conhecimento, não vou para essa área, não. Não fui ainda, não tive tempo. É muita coisa para estudar, Vanessa. Eu falo para minha professora de inglês, as gavetas, elas já estão muito cheias. Então, assim, a gente não consegue pegar tudo. Não tem como. Tem, doutora. Até na questão da mitose, né, doutora? Muita gente acha que é problema do estômago, né? E na maioria das vezes não é, né? 100% da população, acho que mundial, pensa que, quase 100%, pensa que são colegas cirurgiões dentistas encaminhando para endoscopia, não estou vendo nada na sua boca, é do estômago, ou vai para o otorrino, né? E aí o cirurgião dentista, quando chega o paciente lá para ele já chega sofrido, cansado de ficar batendo de porta em porta. O sistema público de saúde gasta dinheiro assim, ressonância, tomografia, radiografia, cirurgias e outras especialidades médicas para tentar solucionar a queixa do problema, que nem sempre o paciente chega e fala para o profissional: eu estou sentindo meu hálito alterado. Ele quer que o profissional adivinhe, tá? Esse ano, eu estou aqui procurando aqui em cima da minha mesa, se eu tenho achei. Esse ano, o tema da campanha nacional da Associação Brasileira de Halitose, se você permite me mostrar, é isso aqui, ó. Mau hálito silencioso, invisível e devastador. Esse aqui é o tema da campanha nacional. Está lá no Instagram da Associação Brasileira de Halitose, que é o ABH, Halitose. E aí, quando eu estava preparando esse ano minha palestra para apresentar em Fortaleza no encontro da associação, eu descobri um artigo de um colega da associação, e nesse artigo ele estava com mais 2 profissionais, um médico gastroenterologista e um médico era otorrino e a médica era gastro. E aí eu percebi que a queixa deles, o problema que eles apresentavam naquela época, que era 19 anos atrás, é o mesmo de hoje, é o mesmo que a gente tem na área médica, na área odontológica. E o otorrino falando assim:
O paciente, ele quer, quando ele procura o otorrino, ele quer que o otorrino adivinhe que ele está chegando lá porque ele está desconfiado que ele tem a litose ou que ele tem a litose. E não tem coragem de falar, que é diferente quando ele busca o tratamento com a real queixa. Eu tenho a litose ou quero saber se eu tenho, porque já é o profissional específico para tratar o assunto. Às vezes a pessoa tem até vergonha, né, doutora, de falar desse mau hálito. É Né? por causa dos mitos que a gente tem, né? É a mesma questão da saliva, né? Até se chegar a descobrir quem é que faz uma cielometria, quem que entende de glândula salivar, né? Quais são as propriedades da saliva, como é que eu faço para restabelecer um fluxo salivar? Isso demora muito tempo até você ter isso aí. Você sabe disso porque eu sei da sua história, o quanto você demorou para ter o diagnóstico, para se tratar, né? Então, é por aí. Falta de orientação, né? São doenças, doutora, essa parte de glândula salivar que, como não é muito comum, não é muito constante, elas não são propagadas. Então, a pessoa, quando tem alguma coisa, alguma alteração nas glândulas salivares, não só o tumor, enfim, mas outras doenças também, a gente não sabe quem procurar, não sabe para onde ir, não sabe quem recorrer, né? Não sabe que o otorrino ele pode também ter um direcionamento ali nessa questão da saliva, da disfunção salivar, né? Tem o reumato para Jogren. Então, assim, é falta de orientação. Né? Então, por isso que às vezes muitas pessoas acabam chegando no médico e o diagnóstico já é tardio, porque não sabe para onde ir. E tem também a questão que, às vezes, a pessoa acha que aquilo é comum. Sentir a boca seca sempre é comum. E não busca ajuda. Isso é normal, eu estou no processo normal, né? É da idade, né? É da idade. Acabar negligenciando muito sintoma, falar, não, isso é desse jeito mesmo. Aí tem um carocinho ali, não é nada, pode deixar, não dói, não... Sim. Então não me incomoda, Não tem quer dizer que não... secreção. Esses dias eu chegando do congresso lá de Fortaleza da associação, no outro dia eu já ia atender, na segunda-feira. Aí um amigo, vou levar meu filho aí porque ele tá com um negócio na boca e uma dentista pediu que ele fizesse a tomografia porque ele tá com caroço. Eu coloquei o paciente, o filho, na cadeira. Quando eu olho o caroço, um cálculo, né, um celulite lá. O segundo, gente, é um segundo, é um piquezinho, uma remoção simples. Né? Algumas vezes, né, o que normalmente dá na submandibular, que é aqui embaixo, né? Então fica embaixo da língua. Mas assim, por desconhecimento, vamos mandar para fazer uma tomografia porque tem um caroço. E aí eu abro o caroço, tá quase assim, pelo amor de Deus. Eu só olhar um pouquinho, mas assim, para ele que ele, opa, tô aqui, não precisa nem da incisão. Às vezes ele até sai, né, doutora? Ele tá até saindo, assim, um negocinho branco dali, né? Mas, infelizmente, é falta de conhecimento. Eu recebo muita mensagem também de profissionais, né? E uns tempo atrás, até uma profissional dentista, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Vanessa, você já viu isso aqui, né? Tá soltando um negócio branco eu ordenho a parótida, tá soltando um negócio branco. Aí eu falei, doutora, se é na parótida, né? É a pedrinha, né? Até falei para ela, é um cálculo. Ela falou, cálculo? Eu falei, é um cálculo. É o famoso cialolita. Aí ela falou, nossa, não sabia. Eu achei esquisito para você ver que até dentro até dentro da própria especialidade, né? Tem às vezes essa às vezes até poderia ser uma secreção purulenta de infecção bacteriana, né, viral, a gente nem sabe o que é. Mas um negocinho duro, doutora. Era um negocinho duro, não era como se fosse pus, não, era um negocinho duro. E soltava, assim, saía. Se brincar, até poderia ser caso que saiu lá da amígdala e talvez esteja pensando que saiu da parótida. Pode ser, eu falei para a doutora procurar, até falei para ela, ou procura um estomatologista, né, para ele dar ou então um cirurgião de cabeça e pescoço, que também ele pode, como eles estão também acostumados com pedrinha, eles também podem dar um direcionamento para você melhor que eu, né? Aí ela, nossa, vou procurar. E doutora,
falando voltando para a saliva também ela é condutora de bastante doença, né? E aí as pessoas também não sabem disso. Uma doença que também é muito frequente as pessoas vêm aqui, principalmente em fevereiro ou março, é a mononucleose. Gente, Epstein-Barr. Doença do exato. desejo. Tem de gente. O que é a mononucleose, Oh, doutora? Que é a pois é, mais frequente. é uma doença provocada por um vírus, que é Epstein-Barr, e a pessoa tem a sensação que a garganta está infeccionada, porque realmente fica infeccionada, fica cheia de pontinhos, e fica pensando, isso é amidalite, né? Está infeccionada, e não procura ajuda. E é transmissível, uma doença transmissível. Então, mas assim, tem que esperar o tempo, às vezes até usa alguma medicação para dar um conforto maior, né? Alguma coisa assim. Mas essa então fica super subdiagnosticada. Cari não transmite, viu? Né, doutora? Placa Nem mau bacteriana, hálito, né? nem Não, mau né? hálito, não. Muita gente chega aqui em fevereiro e fala, nossa, eu tô com um negócio na garganta. Eu falei, vai lá pro E, infectologista que. e é assim, ó, voltando a essa questão da transmissão de doença da saliva, né? Vou fazer 20 anos de formada agora, e quando eu formei, o primeiro curso pós que eu fiz foi de pediatria. Eu ainda, na minha época, eu ainda aprendi que a cárie era transmissível, que a mãe não podia soprar a papinha do bebê, não podia dar beijinho próximo, você tinha que tratar, correr na boca para não passar as bactérias, porque senão a criança ia ter cárie, ia ter doença. Tudo muda, né? Os estudos vão evoluindo, as pessoas, os profissionais. Então, a gente nunca pode ser isso aqui, a gente tem que ser isso aqui. O que eu digo hoje, amanhã pode ser outra coisa. A medicina ela não é exata, matemática é Não. exata. Medicina, tudo é possibilidades e probabilidades, Jo, né, doutora? não é a nossa profissão, não é uma profissão de resultados, é uma profissão de Sim. meio. A gente faz de tudo para alcançar o melhor para os nossos pacientes, mas eu falo para os pacientes, a única coisa que eu tenho certeza que é definitivo é se eu te recomendar uma cirurgia, você, por exemplo, de extração do dente ciso, você fizer a extração do dente ciso, é definitivo. Se você fizer um implante, não é definitivo, talvez. O tratamento do hálito, da disfunção salivar, também não é definitivo, né? Assim como um monte de problemas que a gente tem da saúde física, que o médico Sim, vai cuidar. sim. Doutora, quem tem, por exemplo, quem tem essas perdas de saliva por vários tipos de problema, como que é o tratamento disso? Existem alguns tratamentos que dá para a pessoa fazer para ela poder ou recuperar ou então, enfim, produzir mais saliva? Tá, quando a gente tem adulto, a primeira coisa se quer recuperar padrão salivar, né, melhorar a qualidade salivar, precisa beber água. E não é entregar água de uma só vez. A pessoa precisa beber água ao longo do dia. Então, começa desde a hora que acorda até a hora que dorme. Às vezes tem alguns casos que não se pode beber tanta água, depende da se tem doença, mas assim, eu estou falando de pessoas que são mais para saudável do que um comprometido renal, vamos supor. Então, há casos e casos. O que eu estou falando que é o mais normal. Então, pelo menos uns 2,5 litros, se somos adultos, né? Na verdade, até tem um estudo da Comunidade Europeia de Nutrição que se diz 2,7 ml de água para a mulher e 3,7 para o homem. E assim, recebo muitos pacientes no consultório que usam creatina e que tomam pouca água. Então, já é um grande problema. A outra questão que eu tinha falado antes é a mastigação. Mastigação bilateral, quanto mais você conseguir mastigar, melhor. A questão, existe medicamento para estimular fluxo salivar? Existe. Só que a medicação para estimular fluxo salivar, ela é uma bomba. Eu jogo a bomba, seu organismo tem que reagir. Se seu organismo não reagir, é porque realmente aí não tem como mais, tá? Então, no Brasil, a gente tem uma medicação, nos Estados Unidos, a gente tem uma bem semelhante à que é comercializada nos Estados Unidos. Ela é melhor, traz menos efeitos adversos, mas ela não chega para a gente no Brasil. Alguns casos, raríssimos casos, eu prescrevo, tá? O estímulo com chiclete, também, como eu disse.
Terapia através de eletroestimulação, que é o TENS, né? Então, através de choquinhos que a gente dá nas glândulas salivares, de acordo com o que cada pessoa consegue fazer. E aí a gente vai medindo se está tendo melhor ou não. E também a laser terapia. Então, laser terapia de glândula salivar maior, a gente pode ativar as glândulas salivares menores, mas as maiores beneficiadas são as glândulas salivares. Mas eu diria que a melhor terapia mesmo é beber água, mastigar, tentar ao máximo do possível controlar ansiedade e estresse. Porque isso aí é fatal. Está muito ansioso, está muito estressado, vai ficar com a boca seca. Nós mulheres, quando passamos por um estresse muito grande, temos até muita propensão de desenvolver candidíase vaginal, né? Não a bucal. Então, se for uma pessoa usuária de prótese total, que é a dentadura, tem mais risco, quanto mais reduzido o fluxo salivar, mais risco para a candidíase bucal. Então, é isso que a gente tem que controlar. A principal tarefa está em casa e ela é praticamente de graça, que é mastigação e ingestão de água. Doutora, você falou eu vou tirar uma dúvida minha agora. Você falou da eletroestimulação. A eletro é aquele choquinho de quimioterapia. Aquele TENS. Isso, é o TENS. Em algumas lives que eu tenho, inclusive semana que vem eu vou ter uma com um fisioterapeuta, porque uma das possíveis sequelas aí da cirurgia da parótide é a paralisia facial. Sim. E muitos deles, essa eletroestimulação, ela não é boa fazer quando a pessoa tem paralisia facial. E nesses casos que a pessoa está com a paralisia facial e ela tem a perda de saliva, se faz a eletro ou não? Faz outro tipo de manejo aí para poder fazer a produção de saliva? Vanessa, eu não tenho experiência com esse tipo de paciente. Na verdade, nunca chegou para mim. Nunca veio. Eu sei porque o pessoal fica, infelizmente, com paralisia e a eletroestimulação, todas as físios falam para mim que não é bacana em fazer quem tem a paralisia, não só a parótida, quem tem aquelas paralisias de Bell, enfim, quem passou por algum tipo de paralisia, não é bom a eletroestimulação porque ela lesiona o nervo facial, ela inflama mais ainda. E aí tem gente, como o pessoal da parótida também às vezes tem essa perda de saliva, então aí eu pensei, poxa, será que a eletro também é favorável para essas pessoas que estão com a paralisia e tem a perda salivar? Então, é possível, acho que fazer outro tratamento, não só a eletro, né? Mas outro tratamento para não lesionar mais aquele nervo, né, doutora? Sim, nesses casos, você entra com os vitamínicos, né? Da família do complexo B, né? Então, aí eles vão por esse caminho. Saliva artificial também, né, doutora? Como? Tem aquela saliva artificial, pois né? Hidratante salivar. A Jaqueline até pediu para falar de substituto salivar. Na verdade, é o seguinte, as pessoas chamam de saliva artificial, né? Na verdade, não existe uma saliva artificial e nem um substituto salivar. Eu não considero nada que consiga substituir a saliva. No Brasil, e bem fora também, a gente não tem, assim, um produto, um gel, um spray que substitua completamente as enzimas e as propriedades salivares antimicrobianas. Então, não se pode chamar nem de substituto e nem de saliva artificial. Muita gente tem nojo, né? Agora, que dá muito conforto, dá, porque tem os umectantes na composição desses considerados salivas artificiais ou substitutos salivares. Tem uma marca que é vendida nos Estados Unidos em spray, que é mais fácil normalmente das pessoas usarem. No Brasil também tem uma marca, mas que não é brasileira. A gente tem, na verdade, mais de uma marca, né? Então, nenhuma é brasileira, do que eu tenho conhecimento. Brasileira, acho que não temos, mas algumas são encontradas. Então, assim, é um paliativo só. É só para dar conforto, melhorar o conforto. E aí, muitas vezes, o uso de um creme dental sem detergentes muito agressivos, isso aí também já melhora muito o conforto, né? O uso de gelinho com camomila também. Tem as manipulações com óleo de coco, com vitamina E, que às vezes melhora
a condição, né, não de paladar, mas de sensação de conforto mesmo. Ela não tem uma saliva que faz aquela produção porque tem a enzima, né, doutora? O problema é a enzima, né? Que não tem Não ainda uma. não, na verdade, não é só enzima, né? Porque a gente precisa de propriedade antimicrobiana mesmo. Já que ele está aqui falando que os efeitos são rápidos, né? O benefício desses sprays ou desses géis, eles são rápidos. E eles são caros, né? Eles são caros, são rápidos. Isso, assim, quando eu já tive um tio que faleceu de câncer de boca, e ele precisou. Na época eu trazia muito para ele dos Estados Unidos, ele usava, era o que sentia mais conforto, era um spray que dava assim, mas precisava, porque facilitava, sabe? A pessoa quer conversar, a língua, igual normalmente quem tem jogo. Eu vi que alguém colocou, eu tenho jogo. Tem gente que tem jogo que afeta consideravelmente glândula salivar, ela vai conversar, ela não consegue se comunicar. É por isso, assim, a gente está dando uma aula, uma palestra, conversando sem parar com o paciente. Eu preciso molhar minha boca um pouquinho. Não porque eu tenha, às vezes, deficiência de saliva, mas é porque eu estou conversando, o ar está entrando, eu estou deglutindo meio, essa saliva está mais paradinha lá na boca, eu não estou com a boca fechada, pegando aquela umectação da minha boca. Uhum. Até o pessoal que tem jogo, né, doutora, eles até conseguem desenvolver, até tem a propensão maior de desenvolver mais coisas na boca justamente pela secura, né? Sim. Que ele tem essa deficiência das glândulas, né? Sim. Afeta as restaurações, porque para eu fazer uma restauração do dente, eu tenho que ter um sistema adesivo. E se o dente fica desidratado, a boca fica desidratada, aquilo compromete os materiais restauradores, né? E agora, então, que as pessoas inventaram de colocar capas sobre os dentes, isso aí, então, tá pior ainda a situação. As famosas lentes de contato, né, doutora? Justo. É difícil, né, doutora? Normalmente mais grossas que a lente do meu óculos. Hoje a estética invadiu a odontologia de uma maneira bem, tá bem abrangente, né, doutora? Acho que até, tem bastante, até procedimento estético, né? O pessoal está fazendo e alguns profissionais ainda, até por falta de conhecimento, às vezes acaba na época daquela bichectomia, né? A pessoa tirava aqui. Tem muita gente que agora ficou com problema, né? Na bochecha, justamente por procedimento excessivo que nem precisava, né, doutora? Esses procedimentos estéticos é difícil, né? Verdade. Doutora, no caso assim, esses estimulantes, né, salivares, normalmente eles têm uma composição mais ácida, né, dentro deles, né? Um flavorizante, você quer dizer? Para Eles tentar têm estimular? muitos deles têm limão, tem uma coisa mais cítrica, ácida ali para poder estimular a produção de saliva, né? Sim. E no caso, porque assim, existem até pessoas que nem passaram pela cirurgia da parótida, mas a gente que passou pela parótida, a gente tem algumas pessoas que têm um desconforto ao consumir alimentos ácidos e cítricos. Existe algum outro substituto sem esse tipo de composição? Os cítricos ou qualquer outro alimento que te dê muito prazer, por exemplo, quando você entra dentro da sua casa, se tiver alguém fazendo uma comida, nossa, que cheiro bom de bife acebolado, sei lá, de um abacaxi muito doce, de alguma coisa que você gosta muito, você só sentir o cheiro, você já começa a excitar, né, as suas glândulas salivares. Então, isso aí a gente já tem uma maior produção. O limão, as frutas cítricas em geral, tamarindo, morango, alguma coisa assim, isso tudo estimula sim a fluxo salivar quando você põe a boca. Só que eu, como cirurgiã dentista, eu não recomendo de forma alguma os shots de limão, o vinagre para fazer limpeza hepática, nada disso, porque eu que entendo de dente, essa capinha branca lá, na verdade transparente que a gente tem no dente, que é extremamente dura, isso aqui vai dissolvendo, vai dissolvendo. Então, assim, isotônico, aquele outro energético lá,
esses shots de limão pela manhã, é o vinagre que alguém comentou no WhatsApp, né? Então, assim, dentro da minha própria família eu uso vinagre porque o médico fulano falou. Falei, bom, fulano falou isso, eu estou falando isso. Então, eu que sou cirurgiã dentista, que vejo todos os dias dentes com desgaste, né? Pela corrosão ácida, pela biocorrosão, eu não recomendo a prática em função dos dentes. Então, cada um tem que ver o que é melhor para si. Já a questão da sensibilidade, por exemplo, você disse, da Jogren, né? Que a língua às vezes fica um pouco mais sensível, ou quem tem língua fissurada, ou quem tem a glossite, que é a língua geográfica. Muitas vezes as pessoas têm essa hipersensibilidade na língua que, dependendo do alimento, incomoda mesmo. Então, a gente tem que ver o alimento que não incomoda e fazer o uso, né? E se incomoda e gosta, faz questão daquele alimento, comer uma quantidade menor. Eu digo porque muita gente que tira os tumores de parótida, a gente fica com esse desconforto de alimento ácido e cítrico, né? E tem pessoas que vão além, né? Assim como eu, que desenvolve a síndrome de Frey, aí que é bem desconforto. Aí eu mesmo não consumo mais nenhum tipo de alimento ácido e cítrico, justamente por causa da síndrome de Frey. Nadinha de fruta, então. Dói demais, é uma dor. Porque assim, existem vários graus de síndrome de Frey, né? A minha ela é bem acentuada. Então, eu acabei falando, não vou parar, porque é muito desconforto. Ela chega a doer, arder. E quais que são os alimentos que não te incomodam? De frutas. Olha, fruta, não, qualquer outras que não sejam ácidas e cítricas, vai bem. Até alimento muito temperado também, às vezes é difícil. Alimento muito salgado, essa parte do salgado, ela pega muito. Ela pega muito. É bem. Então, por isso que eu, Vanessa, optei por não consumir mais e tá tudo bem para mim. Agora eu sei que, obviamente, as pessoas que acabam desenvolvendo a Frey e elas veem isso, porque socialmente é muito ruim, né, doutora? Porque a pessoa não pode sair, não pode comer qualquer coisa, né? Aí olha para o rosto da pessoa, a pessoa tá lá suando pela cara, né? A síndrome de Frey ela é uma sudorese gustatória, ela é uma troca do sistema parasimpático, né? O estímulo da saliva, de vez sair saliva, sai o suor. Aí a pessoa escorre, como se fosse saliva pelo rosto. É esquisito. Mas, enfim, é como se fosse um sistema compensatório. Exatamente. Né? Aí acaba saindo para fora de vez para dentro. É esquisito, né? Mas a maioria das pessoas não consome justamente por causa disso, porque tem muito desconforto ao consumir. Arde muito, dói muito, né? E até quem nem tem síndrome de Frey também tem esse desconforto. É esquisito. E é só com alimento ácido e cítrico, a maioria das pessoas. E quase todas as frutas são cítricas, né? Assim, pelo menos as que eu gosto. É por isso que a gente tem que consumir chocolate, não mentira. Vamos pensar no intestino. Intestino é bom. Figo, kiwi, ameixa, mamão, que é a papaina, e a abacaxi, que é a bromelina, né? Então, a gente, olha só, abacaxi, kiwi, e que mais que ácido? Que eu falei, laranja também é bom, né? Laranja é cítrico. Então, é difícil. Mexerica. Não, a maioria das frutas realmente tem essa acidez. E doutora, você também me comentou uma coisa que eu nunca também escutei falar, que é por que a pessoa está com ânsia de vômito? Normalmente a pessoa que tem ânsia de vômito, a pessoa fala não bebe água, porque senão a ânsia aumenta. Por que o fluxo salivar aumenta na ânsia de vômito? Isso é uma coisa curiosa. Você tem ânsia quando você escova sua língua, limpa sua língua ou não? Tenho. Todas as vezes ou é mais de manhã? Como é que funciona isso? Não, é esporádico. Depende muito do dia. Não tem um período do dia que eu tenho mais ânsia, mas eu tenho. Tá.
Repara, se for amanhã, ou se for hoje à noite, na hora que você for limpar a sua língua, a gente tem que lembrar que a gente tem que limpar a língua lá do fundo, né? Se parar no meio, Sim. a parte de trás, aí a gente vai ter problema. Pode ter, né? Não é que vai ter, pode ter. E aí, você vai perceber que na hora que você limpar lá atrás mesmo, se você sentiu a ânsia, na hora você sente que a sua boca está com a saliva mais grossa. O que é isso? Isso é sistema de defesa. Então, por exemplo, nosso organismo ideia, opa, vou vomitar, tô com ânsia, alguma coisa assim, no sentido de proteger a estrutura dental, na verdade, as estruturas bucais. Só que nem sempre, por exemplo, as pessoas que comem e vomitam, né? Que fazem bulimia, né? Ou quem realmente tem problema que faz vômito muito constante, então ela nem sempre consegue ter essa proteção, porque a saliva ela faz a proteção, mas nem sempre ela tem esses superpoderes. Até mesmo Sim. porque quem que está trabalhando mais nesse caso é a saliva, a glândula submandibular. Então, quem normalmente tem mais bicarbonato é a parótida, que é da mastigação. Mas mesmo assim é uma proteção. Então, por isso que a gente fica com aquela a boca assim mais grossa na hora de vomitar. Então, um vômito, às vezes tem muita gente fazendo cara feia, né? Um vômito mais grosso, porque a saliva depois já está mais, aquela coisa mais pegajosa. É a Esposa, proteção, é a proteção que é natural do organismo. a mucina, né? Que é a E viscosidade ali tá vendo? Eu tô falando. Vou te chamar para dar aula. Vou dar um curso de convidar de Eu aprendo professora. muito com vocês. Não tem como. Eu tenho aula quase toda semana com professores de todo o Brasil. Não tem como Eu ver as aposto coisas que vocês. que se eu te perguntar o que é a mucina, quem que produz a mucina, você vai dar uma aula aqui para mim. Eu sei algumas coisinhas. Mas eu aprendo muito com vocês. Eu fico Eu tenho, graças feliz. a Deus, a oportunidade de aprender muito com vocês. Vocês são muito bons professores. Eu não fico só aqui olhando e balançando a cabeça, eu fico absorvendo. Mas mesmo porque as pessoas vêm me perguntar as coisas, eu preciso direcionar. Ó, vai no profissional X, vai no profissional. É que essa pelo menos uma das funções que eu tenho aqui é direcionar. A Jaqueline disse ele agora, que você precisa dar aula pra gente. Não, vocês têm que dar mais aula para mim. Eu quero aprender Não, mais. gente, eu e Jaqueline vamos montar um curso, você vai ser professora com a gente. Doutora, para fechar, olha, a gente está aqui falando também assim, mas Eu tô quando a pessoa tem livre, pode conversar o tanto que você quiser. mas pode ter certeza que a doutora Jaqueline sabe, quando eu falo, não, vai voltar, volta mesmo, porque eu sou daquela galera que eu gosto de trazer os profissionais várias vezes porque assim, saliva é um mundo de possibilidades, né, doutora? Tem tanta coisa para falar de saliva, tanta coisa. Quando a pessoa tem algum tipo de problema na saliva, ou ela tem perda, ou ela tem muita saliva, o que procura, doutora? Para onde a gente tem que ir? Essa é a dificuldade. Procura. Normalmente, se for. Não é necessariamente você vai para cuidar do hálito, mas se você procurar um cirurgião dentista que faz diagnóstico de halitose, ele vai conseguir te ajudar. Um estomatologista, às vezes as pessoas pensam assim, estomatologia pensa no estômago. Estomatologista é o profissional que cuida da boca, das doenças da boca. Sim. Esse também consegue te ajudar. Ou, às vezes, um cirurgião dentista que é entendido do diagnóstico e tratamento, né, das disfunções salivares, muitas vezes ele consegue te ajudar. Então, vá primeiro para um cirurgião dentista. Agora, tem casos, por exemplo, de muito inchaço no rosto, um pequeno inchaço, está com uma dúvida. Claro que pode ser alguma coisa da boca. Tem problemas que acontecem dentro da boca, que o pus, que é a fístula, que é um caminho que a infecção percorre para sair, que ela tem um inchaço, ela quer sair de qualquer jeito. Aí ela às vezes sai pela face. Ou tem o cirurgião bucomaxilo que cuida também, que pode ajudar nessa questão, pode às vezes fazer desvio de alguma parte, né, dos nossos veias, vasos, artérias, nervo, alguma coisa da nossa face. Então, o cirurgião bucomaxilo é o profissional a se procurar. E também tem o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico
que também pode ajudar nessas condições. Mas não é o dermatologista, não é o oftalmo, não é o gastro, é o cirurgião de cabeça e pescoço, que é médico, cirurgião dentista, bucomaxilofacial, estomatologista, clínico geral especialista, ou especialista que eu digo entre aspas, né, um qualificado no diagnóstico e tratamento da litose, porque a disfunção salivar, ela não é especialidade de nenhuma área da saúde. Sim. É. Doutora, tem algum local que a gente consegue, porque assim, vocês são poucos que conhecem aí de disfunção salivar, tem algum local que a gente consegue pesquisar, cadê vocês? Né? Porque é difícil a pessoa Sim, achar um profissional de... da Associação Brasileira de Halitose, a gente tem o abha.org.br. Então, esses profissionais, eles realmente são... no meu Instagram tem aí vários posts da aba, que é a aba, a gente chama de aba, né? A ABH. Então, tem vários profissionais em diversos estados do Brasil. Agora mesmo a gente está nessa campanha, tem aproximadamente 70 profissionais trabalhando na campanha. Então, todos eles são preparados para receber essa queixa. Fora isso, pode consultar, talvez pelo Google, cirurgião de cabeça e pescoço ou cirurgião bucomaxilofacial, que é cirurgião dentista. Ou se não, te perguntar a Vanessa, porque você conhece gente no Brasil inteiro que trata disso. Normalmente eu falo alguns caminhos. Falo, olha, tem ali, tem por aqui, vai por aqui que você consegue. Vou te dar meu cartão. Consegue identificar. Doutora, olha, eu queria demais te agradecer. Eu quero que você volte mais vezes aqui. Eu acho que tem. O que eu posso fazer, eu sempre. Toda semana eu faço live e eu sempre tento colocar agora, pelo menos uma vez por mês, dentista, cirurgião bucomaxilo, estomatologista, dentista oncológico, hospitalar, né, especialista em disfunção salivar, justamente para o pessoal ver que. Porque normalmente a gente pensa no dentista, só aquela pessoa que restaura o dente, que põe o aparelho, ou então faz a placa. Canal. Exatamente. E a gente precisa saber que existem dentistas que vão além, né? Então, o que eu posso fazer é abrir um espaço aqui, dentro do meu pequeno espaço que eu tenho, para poder trazer. Então, eu fico feliz demais quando vocês vêm aqui, trazem o conhecimento de vocês para passar para o pessoal, para poder ter um direcionamento do que fazer, do que procurar, né? Porque gente que tem tanto problema de disfunção salivar, não é só por glândula salivar, problema neurológico que tem disfunção salivar, gestante que tem a hipersalivação, a menopausa, enfim, tem uma série de coisas que causam alteração salivar e o pessoal vem tudo para aqui porque, como é glândula salivar, não sabe para onde procurar, né? Não sabe quem recorrer. Então, eu fico feliz demais que vocês param um tempinho aí para trazer informação para cá, para poder direcionar. Que é isso. Conversar sobre o que a gente ama é muito fácil, é muito gostoso. A conversa assim, flui no segundo, né? Eu estou à sua disposição quando você quiser gravar live, vídeo, conversar sobre o assunto, estou por aqui. Só falar comigo, só bater aqui na minha porta. Estou te avisando que eu sou muito persistente, eu sou muito chata, viu, doutora? Eu volto várias vezes. Volto várias vezes. Bate que eu tô aqui. Obrigada, viu, doutora? Obrigada de verdade. Agradeço, viu? Uma ótima noite para você e para todos que estiveram com a gente. Viu um monte de gente conhecida, colegas, família, pacientes. Passou um monte de gente aqui hoje, viu? E sucesso no seu canal, sucesso, né, nesse aprendizado que você tem constante com os profissionais e por você mesmo, né, que é autodidata, que vai atrás de buscar conhecimento para favorecer não só você, mas como todo e qualquer pessoa ou profissional que possa te buscar. Sim. Tá bom, Vanessa? Parabéns. Obrigada, viu, doutora? Beijo. Vou deixar você descansar grande. Agora. Um beijo grande. Fica com Obrigada, Deus. Doutora. Fiquem com Deus, gente. Amém. Boa noite para vocês. Tchau. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Gostaram da live, gente? Eu amei. Eu adoro aprender, gente. Adoro aprender. Pessoal, vou deixar a live salva, tá aqui no meu perfil. Vou também deixar a live salva para a doutora, para ficar no feed dela também. E eu vou disponibilizar a live só amanhã, tá? Para o pessoal do YouTube, certo? Boa noite para vocês.
a próxima live, gente. Tchau!